Olá a todos. A doutora Ana Paula já entrou também, está conectando aqui. Obrigado aí todo mundo que está presente. Tudo bem, Oi, Ana? Como tudo vai? bem? Joia. Obrigado E por ter aí? dedicado aí um pouco do seu tempo para poder estar conversando com a gente, uma coisa tão interessante e que tanta gente tem às vezes vergonha de falar, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre vergonha, sobre essas coisas todas hoje, sobre fobia, sobre medo, sobre o porquê. Então, assim, me apresentando para quem não me conhece, mas acho que a maioria já me conhece, eu sou Guilherme, eu sou médico vascular, angiologista e cirurgião vascular, e essencialmente a grande maioria das doenças que eu trato são doenças relacionadas à saúde circulatória, e a principal representante dela seria a doença de varizes, hoje a mais comum. E hoje eu te chamei, inclusive, para que viesse poder falar um pouquinho para a gente de algo que é muito comum, onde a gente vê que as pessoas têm muita vergonha, muito medo, vergonha de mostrar as pernas, vergonha de usar uma saia, vergonha de usar um vestido, ou às vezes medo de fazer um tratamento porque tem o medo de uma cirurgia, o medo de um corte, o medo de uma agulha. E é uma coisa puramente emocional, puramente psicológica, puramente trabalhada, né? E eu acredito que Aham. você, mais do que qualquer outra pessoa aqui, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, como trabalhar essas mentes, como melhorar essas pessoas que trazem de si isso. E é muito comum, eu vejo depois, às vezes, de um tratamento, a pessoa fala, nossa, eu achei que seria algo terrível, e foi muito tranquilo, muito suportável. Então, como preparar? Então, primeiro, gostaria, por favor, que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho. Oi, gente, boa noite. Um prazer enorme, viu, Guilherme, também. Esse convite, falar sobre saúde mental para mim é sempre importante, claro, né? O foco de atenção que eu tenho é bem esse, por ser meu trabalho. Então, eu sou psicóloga, sou especializada em neuropsicologia e eu trabalho como terapeuta cognitiva comportamental na clínica e também faço avaliação neuropsicológica, né? O meu foco, a terapia cognitiva comportamental, é interessante entender, é um tipo de abordagem terapêutica, né? Psicoterapêutica, mais diretiva, onde a gente tem uma demanda no nosso paciente e a gente trabalha de uma forma diretiva e com tempo, né, um pouco estabelecido, entre 6 e 9 meses de tratamento, dependendo, pode ser menos, dependendo do caso, ou mais. E é uma forma de tratar principalmente a questão dos medos, fobias, né? É muito procurado essa técnica para esse tipo de demanda. E faço também avaliação neuropsicológica, mas aí seria, né, outro caso. Mas para o nosso assunto, acredito que a minha especialidade ajudaria muito as pessoas entenderem melhor um pouco, né, sobre os seus medos, sobre a sua vergonha, né, e a questão da autoestima também, eu acredito que isso é importante falar. O Perfeito. estresse, né, como nós colocamos na chamada, né? É muito bom você levantar isso, porque hoje nós estamos vivendo crises, né? Nós temos aí a crise da Uhum, saúde com a infecção pelo coronavírus, nós temos aí uma crise política e nós temos também a crise sim, do medo, né? As pessoas estão com muito medo, e medos diversos, né? As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de ir no consultório médico, estão com medo de se contaminar, estão com medo de conversar com as pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto crucial que a gente tem que pensar. Eu, como defensor da saúde vascular, ou como alguém que trabalha mais com a saúde vascular, e principalmente com a questão da doença de varizes, que eu costumo deixar muito claro para os meus pacientes que é uma doença extremamente comum, extremamente prevalente, relacionada diretamente com o envelhecimento, ou seja, nós envelhecemos, nós adoecemos, as uhum, nossas veias, a nossa circulação também vai por esse caminho. E quanto mais rápido a gente sim, iniciar um tratamento, quanto mais rápido a gente começar a prevenir, mais rápido e mais difícil vai acontecer as complicações, como a gente bem vê. Então, as pessoas, às vezes, e é muito comum, e isso é uma coisa que eu queria tocar com você, porque mesmo aham, a doença de varizes sendo genética, mesmo esse entendimento que tem uma relação direta com o envelhecimento para o aparecimento dela, eu tenho muitos pacientes em consultório que várias vezes, desmarcam tratamentos simplesmente por medo de dor. Olha, eu
estava marcado até para iniciar um tratamento de varizes sem cirurgia, com aplicação. Às vezes eu fiquei com tanto medo de sentir dor, eu fiquei com medo da agulha, eu fiquei com medo do laser e desmarcou, não, quando eu tiver coragem eu vou. Então, assim, vira uma coisa, né, que já deixa de ser um medo um pouco racional para ser uma coisa limitante, né? E isso é uma coisa que a gente está vivendo nesse momento. Só de ver na Sim, televisão, a gente liga a televisão, tanta coisa ruim e as coisas boas são deixadas de lado, né? E eu queria ver como que sim. é isso na sua prática, isso também é rotina para você, tantas pessoas com medo, e não seja só relacionada à doença circulatória, mas, e eu queria até agradecer aqui, né, pela participação. Olha, uma amiga minha deu trombose, o que que você acha? Então, esse é o medo, esse é muito comum, viu, Ken? As pessoas me procuram falando assim, olha, vem tratar das varizes rápido, porque senão eu posso ter uma trombose. Ou não, eu tenho que operar porque eu posso ter uma trombose. Então, eu já queria, nesse momento, desmistificar isso aqui. Tirar essa coisa de eu tenho que fazer porque senão eu vou ter um problema muito grave. Gente, a doença de varizes, ela aumenta sim o risco para trombose, mas mesmo assim ainda continua sendo um risco baixo. E se você tratar adequadamente, você fizer a prevenção, você não vai chegar a desenvolver esse quadro. E você pode, inclusive, ter trombose por outras causas associadas. Então, a gente precisa realmente entender cada pessoa na sua particularidade, né? Porque o Sim. medo é uma coisa hoje tão geral, onde eu tenho visto cada vez mais as pessoas... por exemplo, eu não peço comida fora de casa porque eu tenho medo daquela comida estar contaminada com o coronavírus. Né? Então, eu queria Não, que você falasse um sim. pouquinho do que você deve estar vendo aí na sua prática clínica, né? Em relação a medo, esse tipo de coisa. Sim, primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o medo. Então, o medo, ele é uma emoção, eu falo que tem uma função social de sobrevivência, né? Então, a pessoa, ela entende, quando ela sente medo, que ela precisa se resguardar, porque ela está em risco, né? Eminente. É uma emoção importante, claro, porque tem um benefício do medo, né? Então, o medo nos deixa alerta quando estamos diante de uma situação que provavelmente pode realmente nos afetar. E, por exemplo, no caso do coronavírus, que é uma pandemia, e a gente tem que ter uma série de cuidados, o medo, de uma certa forma, ajuda as pessoas a manterem, né, os cuidados primários, que seria, né, a higiene, usar a máscara, né, quando chegar em casa, ter o cuidado com as vestimentas, né, dependendo de como, né, foi a sua saída, coisas assim. Então, ele tem uma questão importante. O problema é quando o medo, ele se torna irracional, né? Quando ele sai de um controle, onde a pessoa ela entende que ela está em risco por algo que de fato não é real. Assim, existe uma possibilidade de contaminação? Existe, como de qualquer outra doença. Mas isso não é concreto. O que você vai fazer diante disso? Vai se paralisar e ficar fechado, né? Eu brinco muito assim sobre o medo, assim, como se fosse um ratinho dentro de uma caixa. E você vai ficar dentro dessa caixa o tempo inteiro, pensando que qualquer movimento pode ser aversivo e pode colocar em risco, ou você vai arriscar. A vida é risco, né? A gente não tem controle sobre o que pode acontecer. E a morte, eu falo, é a única coisa que a gente tem certeza, né? De que a gente vai morrer em algum dia. Mas assim, como? Ninguém sabe. Então a gente ficar com medo de morrer o tempo inteiro, isso é totalmente disfuncional e irracional, né? E nesse ponto, claro que aí eu estou falando dessa forma mais radical, que foi a sua última pergunta, né? Falando dos medos agora. Então, assim, na minha prática, eu tenho percebido pessoas tendo mais crises de ansiedade, né? Então, muito vinculado ao medo mesmo de morte, de contaminação, pessoas tendo crises de pânico. E é interessante que a crise de pânico, ela confunde muito com os sintomas, né? Porque a pessoa começa a ter falta de ar, às vezes, e ela acaba indo para o hospital achando que ela tá com sintomas, né, do coronavírus. E às vezes não, às vezes é só uma crise mesmo de ansiedade. Então, isso tem sido, né, assim, está presente na minha prática, assim, principalmente agora. E como você falou, só que a questão não a questão é que, de fato, as pessoas têm tido medo constantemente em tudo, né? Então, tudo que para elas coloca elas em risco, então, assim, se vai colocar em risco de sentir dor, que é o caso que você trouxe, levantou agora.
sobre um tratamento, né? Ela já evita e já entende que ela não vai fazer. E ela acaba, né, perdendo a oportunidade de tratar, sendo que a varize tem um efeito, claro, estético, mas tem a importância clínica também, né? Não é simplesmente para ter uma perna bonita, assim, apesar de que também tem essa função, né? Isso. Assim, Então as pessoas, elas pode falar, perdão. você falou, você foi clara e precisa. Assim, e assim, não tem como concordar mais, né? Na verdade, é a analogia do ratinho mesmo, né? O ratinho, para ele não correr risco, ele tem que ficar fechado na caixa. Só que se ele ficar fechado na caixa, ele morre, né? E ele morre Uhum, por várias coisas. Então, o medo racional, é aquele medo que ele te inibe de ser também uma pessoa destemida e assumir riscos desnecessários. Então, medo como exato. algo algo positivo, algo importante, fisiológico, é fundamental que tem. Agora, por outro lado também, se a gente não assumir risco, a verdade é que o risco a gente não evita, a gente administra, né? Então, a gente tem que administrar esse risco, a gente tem que pensar todo dia que quando você sai de casa, se você está correndo risco de várias coisas. Você corre o risco de um atropelamento, você corre o risco de bater o seu carro, você corre o risco de ter várias outras doenças. O coronavírus é um tipo de vírus e tem milhares de outros vírus circulantes. Sim, E existem sim, pessoas hoje que, você falou muito bem, a pessoa está com uma crise de ansiedade, mas imagina várias pessoas que não estão tratando de doenças crônicas, que não estão tratando de doenças que necessitam de ajustes finos de doses de medicações, e simplesmente por medo de ir no consultório do médico, porque ele acredita que durante aquele trajeto ou no próprio consultório ele vai se contaminar. Então, é uma situação que a gente tem que entender que ele não pode ser paralisante. O medo tem um risco, vamos cuidar para que esse risco seja minimizado. Vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, vamos de carro, vamos fazer uma coisa para minimizar ao máximo. Mas não pode ser uma coisa, olha, já que tem isso, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto, vou me fechar dentro da minha caixa. Porque a gente sabe que isso a longo prazo exato. isso não é sustentável, não é mesmo? Isso não se Uhum. sustenta, né? Sim, não sustenta, exatamente. As Né? pessoas. Bom, mas assim, eu vejo que o reflexo disso foi muito a própria imprensa, né? Acho que Não. a imprensa ela usou um recurso do pânico para deixar as pessoas em casa, visto que há uma questão política, as pessoas não confiam muito no governo, né? Então isso faz com que as Sim. pessoas tenham mais medo também. E é mais Não fácil, tô né? questionando nem Assim, me posicionando, né? sim. Entendo. Mas assim, é Mais fácil. fácil. É mais fácil você doutrinar as pessoas, ou você prender as pessoas, ou você conseguir o que você quer pelo medo, né? Pelo discurso do medo. Na verdade, o que tem Isso. acontecido é o discurso do medo, o discurso do pânico, né? E em consultório, na minha prática clínica, o que eu tenho mostrado para as pessoas é o seguinte: olha, não adianta você ter medo da agulha, ou ter medo de um laser, ou vou fazer laser porque não usa agulha, ou não vou fazer uma cirurgia porque eu tenho medo da anestesia, porque minha parente passou mal no hospital, minha parente morreu no hospital. A grande verdade é que a gente sabe Uhum. que essas coisas existem, mas vamos ser práticos. São a minoria das pessoas que passam por isso. Você citou bem, na televisão, e tem sido atualmente um desserviço que a gente tem visto através das mídias, Verdade. e esse desserviço de propagar o pânico, de propagar o medo, e esquecem de falar das coisas boas, de quantas pessoas estão curadas, de estados, de capitais, de cidades que não tem nenhum caso específico, onde mesmo Sim. com políticas diferentes em termos de restrição, de isolamento, mesmo assim, manteve em níveis baixos. E o outro lado da moeda também, eu que trabalho no hospital e que opero muito, nós estamos vendo os hospitais em Belo Horizonte, particularmente, extremamente Olha, vazios. Os CTIs, UTIs, assim, sem pacientes. Então, o que a gente tem visto hoje é que, peraí, vamos enfrentar de uma forma racional e lógica e científica. E vamos esquecer um pouquinho dessa questão da crise política, porque em relação à política nós não mandamos nada. Infelizmente, sim, é igual um jogo de futebol. Você torce muito, mas você não muda o resultado. Então, vamos deixar um sim, pouco a crise política por conta deles. Vamos pensar um pouquinho em relação
A crise da saúde também, nós vamos ter que, infelizmente, passar isso um pouquinho para frente, mas vamos pensar no que a gente pode fazer. Vamos controlar esse medo, vamos controlar essa fobia e vamos tentar viver da melhor forma possível. Viver bem, viver feliz, mesmo numa situação de caos, sempre mantendo otimismo. Acho que agora é a hora de ser otimista e pensar que vai passar e que as coisas vão dar certo e que realmente, infelizmente, algumas pessoas vão perecer, mas e é que a gente tem que pensar que qualquer vida vale da mesma forma, mas mesmo assim, nós temos que entender que a grande maioria da humanidade vai passar sobre isso. Não é uma coisa de Belo Horizonte, é uma coisa do mundo, né? E que vai dar certo. Sempre ter esse otimismo junto, né? Ana, você O está me que eu escutando? vi, Parece que você tô. Você sumiu. tá me ouvindo? Sua câmera acho que sumiu. Tá mirando o Pera, computador. Tenta inverter ela. que eu tô com o computador ligado, peraí. Voltou? Ah, voltou. Agora eu tô te vendo. Perfeito, perfeito. É, Não, o que que acontece? Tá certinho? tá, perfeito. Tô te vendo bem. O que que acontece? Você falou uma coisa que é muito importante. Eu vi uma reportagem dizendo que tem havido mais mortes durante o coronavírus, de pessoas em casa. Sim, E sim. uma das, né, possibilidades que eles levantaram é que as pessoas não estão procurando tratamento. Exatamente. Então, elas com medo de ir ao hospital, com medo de se contaminarem, às vezes elas sentem uma dor, né, até vinculada a realmente alguma doença cardiovascular, algo assim, e Isso. elas preferem pensar assim, ah, vai passar, vai melhorar, porque antes ela iria naturalmente, né, ao médico, ao hospital, para procurar ajuda, e agora, por medo, as pessoas estão morrendo em casa. Isso me deixou bem assustada. Você chegou a ver algo nesse Sim, sentido? sim. Ana, eu acho que você tá com efeito. Tem como você colocar um efeito? Você tá aparecendo assim um pouquinho clara. Gente, que doideira. Tem problema não. Peraí. Mas assim, muito legal você falar isso, porque é verdade, veja bem. Pessoas estão procurando hospitais com falta de ar e é simplesmente uma crise de ansiedade. E eu queria falar uma outra coisa, queria entrar em mais um assunto, além do medo, e que caminha junto com o medo, seja o medo de procurar um médico, seja o medo de fazer um tratamento, seja o medo de fazer uma cirurgia, seja o medo de se cuidar, porque o medo da dor, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre a vergonha. Eu tenho visto isso muito em consultório. E muitas das pessoas me procuram em consultório pela vergonha. Olha, eu tenho vergonha de usar uma saia, eu tenho vergonha de usar um vestido, eu tenho uma vergonha enorme de mostrar as minhas pernas, seja numa praia, seja num clube, seja para ir na esquina. E essa Sim, questão da vergonha, o que eu posso dizer para essas pessoas, que a gente precisa se aceitar dentro das nossas imperfeições, mas que para claro. outras coisas existem tratamentos. Então, Sim, eu vejo isso muito em consultório, às vezes pessoas, mulheres com pernas já bonitas, com pernas já tratadas, com poucos vasinhos, ou que já não tem nada ali assim maior que seja visto, mas elas já conseguem, não, eu não tenho coragem de sair, mas você tem uma perna tão bonita, como que você não vai sair na rua de vestido, de short, vamos melhorar isso aqui. E a gente vê que deixou de ser uma coisa patológica de doença física para ser uma coisa mais psicológica de assim, eu coloquei na minha cabeça que não está legal. Né? O que as pessoas vão falar quando olharem para minhas pernas, e principalmente atrás, onde eu não estou vendo. E a grande verdade que a gente vê é que as pessoas não estão nem olhando para isso e que as pessoas que gostaram de você vão gostar de qualquer forma e sempre vão ter os desafetos, sempre vão ter aqueles que não vão gostar. E eu queria ver como que você aborda isso, essa questão da vergonha, né? É muito comum, e eu não estou falando só a vergonha de mostrar as pernas, de ter uma perna com vasinhos ou com varizes, também a vergonha em geral, e que é algo que é muito comum hoje no nosso meio, né? eu tô com efeito de novo, gente. É Não, porque acho meu que agora saiu. telefone. Ah, tá. Acho que agora saiu, agora saiu. O que que acontece? Meu Sim, telefone, ele tá a câmera da frontal quebrou recente. Eu tenho até entendi. que olhar isso de trocar. Aí eu falei assim, vamos fazer, mas vamos usar outra câmera. Para isso, eu tô fazendo o quê? Eu olhando pro computador e Sim, trabalhando, olhando para a câmera minha aqui. mas está tudo bem. O que acontece? A vergonha, ela é muito comum, principalmente entre as mulheres,
Porque existe um padrão, né, estabelecido assim, de beleza, onde as pessoas elas se colocaram num molde, né? Elas entendem que elas têm que ter um corpo definido, um rosto harmonizado, entre outras características. E se ela está fora disso por algum motivo, ela se sente envergonhada por não estar dentro de um padrão estético, né? Dentro de algo que é valorizado socialmente. E, bom, a gente tem que entender que esses padrões, eles vão funcionar para poucas pessoas. Poucas pessoas terão corpos perfeitos, rosto harmônico, né? Claro que existem os recursos, e eu entendo que não tem, assim, na verdade, contrariedade em relação a eles, cirurgias, né? Ou até um tratamento, por exemplo, de varizes para melhorar, no caso, apesar de não ser só uma questão estética, né? Eu acho que Sim. isso é importante ressaltar. Mas, assim, caso a pessoa procure, com esse foco principal, né, entendendo que a perna está muito feia, eu não vejo como um problema. A questão é quando ela se desvaloriza, quando ela se acha insuficiente, isso tem um reflexo na autoestima dela. Então, ela tem uma baixa autoestima e, com isso, reflete em todo o resto na vida dela. Então, nos relacionamentos, no próprio trabalho, ela nunca vai se achar suficientemente boa para suprir ali a necessidade do outro, né? Ela passa a não se aceitar como ela é, porque ela entende que o outro também não aceita ela como ela é, né? E isso realmente causa um sofrimento enorme, um dano assim psicológico, estresse, ansiedade, medos, às vezes reflete de uma forma com sintomas depressivos, né? Então isso é algo que a gente trata assim constantemente, é muito comum e é o que você falou, né? As pessoas elas têm que se libertar um pouco desse padrão, assim, porque eles vão existir, né? Mas assim, você não precisa estar exatamente nesse formato, né? O corpo não precisa estar exatamente nesse formato, né? Ele tem que, na verdade, a gente tem que entender que nossos relacionamentos eles devem estar nossas relações devem estar com foco muito mais no que nós somos, né, nos nossos valores, no que a gente representa, no propósito de vida, no sentido que você dá ao trabalho, e isso que vai te ligar às pessoas, né, te conectar às pessoas. A questão material talvez conecte momentaneamente ali, né, no primeiro momento, mas o que vai te deixar, o que vai ser permanente são essas relações de qualidade, né? Acho que você pontuou muito bem, Ana. Eu acho que foi assim, fantástico, você falou. Em relação ao corpo perfeito, nós temos que entender que nós somos perfeitamente imperfeitos, né? E até essas pessoas Aham, que a gente vê em televisão, que a gente vê em filmes e tudo, a gente tem que ver também o que tem por trás disso aí, que pode ter uma vida aham. de muito sacrifício, de muita cuidado com dieta e de muita medicação, hormônios e outras coisas que a gente sabe que existem. E aqueles graus, aquelas pessoas que têm aqueles corpos extremamente musculosos, com alto grau de definição, a gente já sabe também que por vias normais, ortodoxas, a gente já sabe que não dá para chegar ali. Então teria sim que Sim, fazer uso de outros estimulantes, para não falar outros nomes, para poder ter aquele nível, chegar naquele momento. E em relação à questão sim. da doença de varizes, não ser estético, é algo que é ponto passivo em consultório. Eu tento explicar e deixar bem claro para meus pacientes que estética é quando a mulher tem, por exemplo, uma mama pequena, mas que funciona normalmente, mas ela quer ter uma mama maior. Uma mulher que tem um Sim, nariz que funciona normalmente, mas ela acha o nariz dela muito grande, então ela quer diminuir o nariz. Estético é quando sim. você mexe em algo que tem uma função totalmente fisiológica normal, mas você não está satisfeito com aquilo. E, por outro Ótimo. lado, a doença de varizes é uma doença que ela tem múltiplas faces. Desde aquela mulher Hum, jovem que me procura com aquele vasinho vermelhinho, desde aquela mulher mais velha que já tem varizes grossas da grossura de um dedo, desde aquelas senhoras que me procuram que têm pernas escuras e às vezes com ferida, ou que já, como já foi pontuado aqui até por quem está nos assistindo, ou quando já me procura já na complicação, na trombose, na flebite, em qualquer um desses pontos. Então, a gente tem que entender que existe sim uma alteração comum ao envelhecimento.
E essa alteração comum ao envelhecimento só nos cabe nos prevenir, para que a gente tenha uma vida saudável e que passe por isso de uma forma prazerosa. Em relação à baixa estima, é muito comum, você vê que ela é limitante. Ou seja, eu me vejo com pernas feias, então eu não uso saia, nem short, nem vestido. Eu me vejo com pernas feias, Sim, então eu não vou uma praia a um clube. Então, ou seja, essa pessoa começa a se fechar e se frustrar. E se a gente fosse pensar nisso aí, parafraseando aí um dos maiores médicos que já existiu, famosamente brasileiro, o Dr. Ivo Pitangui, ele sempre disse: eu canso de fazer cirurgia plástica nos outros, mas eu nunca fiz em mim, porque eu me tolero com as minhas imperfeições. Então essa é uma questão que a gente tem que sempre pensar nisso aí. Que sabedoria, né, que ele deixou para a gente, que ele mostrou para a gente nesse sentido. E quando a gente verdade. coloca essa questão da limitação, ou seja, eu não saio de casa porque eu não uso um short, um vestido, eu não vou a um clube, uma praia porque eu não uso um short, um vestido, isso vai gerando uma privação e lá na frente vai virar uma tristeza e a gente sabe qual que é o fim da tristeza. A tristeza acumulada durante muito tempo, lá na frente vai virar uma depressão. Então a gente tem que tentar quebrar esse ciclo já no começo, né? Então, eu Aham. acho que o seu papel e a sua profissão ela é fantástica nisso, porque se tem alguém que a gente pode falar sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios, sobre as nossas limitações, é exatamente o psicólogo que consegue fazer um trabalho sobre essas terapias psicológicas, mostrar, explicar para ele que, olha, você é simplesmente uma pessoa normal, como milhares de outras pessoas normais. Não é isso? Gente, hoje eu tô ótima. A Melhorou o Belinha, minha cachorro? cachorra, latindo. Sem problema. Belinha, no meio da live, É em bom que é tudo casa, né? Porque tô em casa. É bom que é tudo que não tem nada combinado, né? Você vê é tudo orgânico, é tudo na hora e sem nada combinado. Né? Sim. Eu já tô levando. Mas então, o que que acontece? Realmente, assim, nossa profissão, ela tem nós temos técnicas, né, que ajudam as pessoas a entenderem, tipo, na verdade, um autoconhecimento, né, eu acho que é interessante, um amadurecimento, onde a pessoa ela sai dessa proposta material e ela entende que ser vai além do corpo, né? A sua existência está além do que você fisicamente aparenta, né? Está muito mais vinculado ao que você faz, né? E o que você proporciona para a sociedade, com as pessoas que você se relaciona. E esses medos a gente consegue, de fato, elaborá-los, né? Mostrando a pessoa, olha, vamos analisar o que faz você ter esses pensamentos irracionais, por exemplo. A gente consegue fazer um monitoramento disso, ensinar a pessoa, trazendo a ela uma autonomia também, né, para que ela também não fique dependente para sempre disso, né, de um tratamento, de um psicólogo, mas que ela tenha autonomia. Acho que quando ela está em sofrimento, né, quando isso está de uma forma mais aguda, causando maiores problemas, né, principalmente assim, nos relacionamentos, no caso, né, da vergonha, que a gente está falando agora, ela procura ajuda imediata, porque ela se vê assim, limitada, né? Mas assim, acredito que não só no sofrimento, às vezes a pessoa ela tem uma necessidade, acredito que todo mundo precisa fazer um processo, sabe, de autoanálise, de entender, compreender alguns comportamentos, algumas reações, muitas vezes são de autoproteção, né? As pessoas nem percebem muitas vezes que alguns comportamentos são dessa forma. E entender que muitas vezes nossas reações elas são emocionais e não racionais. Então, por exemplo, o medo faz com que você tenha algumas reações. Você pensa que você tem uma certa racionalidade na escolha, porque de alguma forma você está pensando e elaborando aquilo e criando hipóteses para que aquilo seja verdade ou não. Mas você não tem controle ainda de entendimento, às vezes, de que o medo que está operando, né, aquele comportamento. Então, entender essa relação entre o comportamento, a emoção, os pensamentos é extremamente importante e ajuda mesmo as pessoas a alcançarem assim, uma vida mais funcional, uma vida mais tranquila, né? Porque também viver
refém disso é a pior coisa que existe. Você fica, igual você falou, você não pode colocar uma saia, um short, você não pode divertir, né? Ou então, assim, vislumbrar ali aquele ambiente maravilhoso, numa praia, né? Por exemplo, igual você citou, o mar, porque se você estiver descoberto, com a perna descoberta, as pessoas vão te reparar, e como você falou, isso não faz sentido, né? Mas as pessoas fazem isso, e infelizmente é muito constante. Elas evitam muito se expor, achando que as pessoas vão condená-las, né? Vão olhar para elas com maus olhos, né? A vergonha é algo que a gente tem, que a gente vê muito frequente no nosso meio, né? A gente já falou um pouquinho do medo e eu quero até aproveitar aqui para responder uma pergunta, porque a gente colocou no Instagram e várias pessoas aí se posicionaram. Eu queria agradecer eles com as Sim. perguntas. E uma pergunta foi interessantíssima. Ele falou assim: doutor, eu tenho medo de agulha. Eu tenho um medo enorme de agulha. Eu não faço exame de sangue por causa de medo da agulha. Eu não faço qualquer tipo de exame simplesmente pelo medo da agulha. Eu tenho medo, inclusive, de numa blitz que eu precisar soprar ou que me mande já pensando que vai mandar para ele fazer um exame de sangue, alguma coisa, ele já sofre por causa do medo da agulha. E a partir daí ele fica sem fazer seus exames, sem fazer seus check-ups, sem prever, sem detectar uma doença qualquer que seja no início. E aí eu te pergunto, como ajudar essa pessoa que não pode nem ver a agulha, que já tem sudorese, já soa frio, já tem falta de ar, já tem aquela questão Crise de ansiedade, né? muito comum. Uma fobia muito comum, assim, é o tal medo de agulha, né? Isso é muito comum. A gente escuta, assim, casos no consultório. Assim, nunca peguei um caso específico onde a pessoa me procurou exatamente por conta de um medo de agulha, mas, assim, é muito comum pessoas que são ansiosas terem esse tipo de medo. E evitarem realmente fazerem os exames. O que a gente faz? A gente elabora com ela onde começou esse medo, elabora com ela essa irracionalidade, mostra para ela por que a necessidade de fazer os exames, a necessidade de fazer o tratamento, e sim, superando, né, qualquer outro mal-estar que seria assim, de um momento ali, de uma picada, né? Mostrando para ela que aquela picada ela é um segundo ali, que passa, você toma a picada, realmente é incômodo, mas que aquilo não vai durar por muito tempo, né? Na verdade, existe uma necessidade para você. Ninguém gosta de ser furado, né? Ninguém gosta de sentir dor realmente. Mas é necessário, né? E é uma dor tão pequena, assim. Só que quando a pessoa ela olha para a situação e ela já imagina, já começa a pensar sobre o momento em que ela vai tomar agulhada, ela já começa a criar, na verdade a gente chama de magnificação, ela aumenta de uma certa forma, a proporção da dor é tão maior que faz com que ela entre em crise mesmo, de pânico, de ansiedade. E então uma das formas é não ficar pensando nisso antes dos exames. Por exemplo, vou fazer um exame, ficar pensando na agulha, na dor. Não, eu vou pensar que eu estou cuidando da minha saúde, que é um ato, né, importante. E quando eu estiver no momento de ter agulhada, aí sim eu posso, assim, né, dar aquela pensada, assim, que vai sentir uma dor, porque eu acho que é inevitável. Mas para controlar, uma das formas de controlar é com a respiração. Então, a gente ajuda muito nesse sentido a controlar esses sintomas, né, autonômicos, né, do sistema nervoso autonômico, que seria o aumento, né, da frequência cardíaca, aí a sudorese, a respiração, né, mais rápida. E aí a gente então ensina a pessoa a fazer exercícios assim de relaxamento, de inspiração, respiração mais profunda, e isso ajuda demais a pessoa a evitar, né, essa reação do corpo da forma catastrófica, assim, de pânico, né? Porque quando a pessoa ela aumenta essa sensação, ela entra realmente numa crise de ansiedade. Então, ela aprende a gerir a ansiedade, tanto administrando o que ela pensa, então ela fazendo o que a gente chama de reestruturação cognitiva. Então, ela reestrutura os pensamentos e ela dá uma nova interpretação para eles, e também ela aprende, né, a administrar os sintomas fisiológicos.
a princípio usando a respiração. Uma técnica que é muito usada é a meditação, muitos estudos já têm mostrado, né, a eficácia, a eficiência disso para ansiedade, para depressão, e em caso de crise de ansiedade também. A pessoa com a meditação, ela treina, ela faz um treinamento do corpo, onde ela consegue administrar, né, essas reações de uma forma controlada. Claro que você não vai evitar sentir aquela sensação assim na hora, mas aceitar que você vai sentir isso já é um passo também. A aceitação. Então, pensar que você querer evitar isso ao máximo não vai te ajudar em nada, que você não vai evitar, você vai tomar picada. Então, aceitar que você vai tomar picada e que vai ser rápido, que vai ser um momento ali somente, ajuda demais a pessoa, né? No caso de cirurgias, eu acredito que as pessoas têm muito, igual você falou, do medo, assim, de morrer, né, durante a cirurgia. Então, pensar assim, existem casos? Existe, mas isso é uma possibilidade entre quantas outras, né? Eu não consigo nem enumerar. Por que eu vou focar a atenção na pior possibilidade, que é de Perfeito. morte? É isso mesmo. Eu vou E focar assim, atenção no tratamento sendo concluído com perfeição, eu não tendo nenhuma intercorrência, né? Eu saindo do hospital dentro do prazo, né, que o médico esperava mesmo. Eu foco atenção nisso e tiro todo o resto de atenção. Caso venha acontecer alguma intercorrência, algum problema, aí eu vou lidar com isso. Mas por que eu vou antecipar? Por que eu vou? Eu acho que a palavra certa é essa, antecipar o perfeito. problema, né? Olha, assim, não tem como concordar mais, né? E é muito legal o seu trabalho porque você vai fazer um entendimento do porquê dessa coisa. E é algo que eu não consigo fazer em consultório. Por isso que Sim, a equipe e a ajuda tem que ser sempre multidisciplinar. A gente sempre precisa de mais sim. pessoas. Porque eu, na minha clínica hoje, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas às vezes me ligam falando, doutor, eu quero fazer tratamento a laser, mas é porque não usa nenhuma agulha, né? E eu explico para ela, olha, existe o tratamento a laser, dá para fazer sem agulha, mas se a gente associar métodos, porque eu trabalho, na maioria das vezes, com tratamentos, a gente mistura os melhores métodos possíveis para evitar mesmo que a pessoa faça uma cirurgia, ou para evitar uma internação, ou só porque a gente sabe que isso é algo que já gera um certo transtorno emocional na pessoa. Então, na minha prática clínica, eu costumo explicar para ele, olha, a gente tem várias formas de tratamento, eu tenho vários tipos de tratamento e nós vamos misturar todos para ter o melhor para o seu caso específico. Fique tranquila, se Uhum. você não quer operar, existem soluções não cirúrgicas onde dá para a gente, misturando técnicas, ter um resultado até superior ao da cirurgia. Mas eu vejo isso, que às vezes elas criam na cabeça delas um ambiente e nutrem aquele ambiente como algo totalmente racional. Então, quando chega no consultório, a minha forma de lidar com isso é de tentar mudar o foco, é de causar uma distração nela, é de explicar para ela que, olha, risco a gente administra. Você tem um risco de passar mal durante um tratamento? Sim, mas o seu risco de um atropelamento, de bater o carro, de cair um raio na sua cabeça ainda é muito maior. Então vamos pensar no menor risco, que de todos você está optando pelo menor risco. E dentro de consultório, eu tento entreter, a gente cria todo um ambiente favorável a isso, né? Ou seja, um ambiente com boa iluminação, com uma música ambiente, com um cheiro agradável, onde a pessoa se senta realmente em casa. E você falou muito bem sobre a meditação. Eu tenho feito com meus pacientes rotineiramente, antes de procedimentos, eu faço procedimentos minimamente invasivos em consultório, sem corte, sem anestesista, sem internação, procedimentos onde a gente consegue fazer um tratamento direto na veia safena com um laser por dentro da safena, com uma mínima punção ali, com uma dor localizada mínima da anestesia, eu faço antes com eles um relaxamento. Olha, vamos fazer uns exercícios para a gente relaxar a mente? E a gente respira junto, e eu faço uns exercícios para que ele, agora que você relaxou um pouquinho, eu quero que você imagine que você está em outro local. Se você antes vê isso, imagine que você está numa praia, numa fazenda, fecha o olhinho, relaxa, fica nesse mundo. Ou seja, tipo uma meditação mesmo, né? Ou Sim, seja, isso é uma técnica. e a partir de agora, você se imaginando nesse outro local que você está, qualquer dor na perna vai ser simplesmente um leve incômodo. E é impressionante o feedback positivo que eu tenho desses pacientes. Né? Como eu uso isso muito de rotina com os meus pacientes, eles viram para mim e falaram assim, olha, eu senti um incômodo, mas foi algo muito suportável.
porque eu estava sim, totalmente relaxado. E a gente vê isso durante o tratamento mesmo, uma pessoa totalmente relaxada, onde ela se entrega. E aquelas pessoas que ficam rígidas, duras, segura a perna, dobra a perna, aquela coisa toda, e às vezes você precisa simplesmente parar, ir lá e conversar, olha, cuidado, vamos entender melhor esse medo seu, vamos tratar isso aí melhor, né? Quem sabe não é o momento da gente parar um pouquinho e entender os seus medos, uhum, suas frustrações, a racionalidade disso. Porque uma vez eu li, e é uma grande verdade, que a maioria dos medos, eles só existem na nossa cabeça. A maioria das vezes eles sim, não vão se materializar. E a gente fica nutrindo aquilo, alimentando aquilo, pensando naquilo, e aí lá na frente, nada daquilo aconteceu. E olha, perda de tempo, de energia, o tanto que isso te fez mal, né? A gente tem que ser verdade. um pouco mais prático, né? Ah, mas se acontecer isso? Não, se acontecer a gente pensa diferente, mas não vai acontecer. E se acontecer, nós vamos estar preparados. Pensa assim, não fica... Sim, A sim, antecipação, eu costumo falar que no nosso cérebro, a antecipação é talvez um dos grandes erros. Olha, eu vou fazer isso, mas pode acontecer isso, mas pode... Calma, vamos viver um dia a cada uhum, dia. Se acontecer, nós vamos estar uhum, preparados, nós vamos pensar, nós vamos ter a melhor solução para aquilo naquele momento. Mas para sim, enfrentar, o relaxamento é fundamental. E é isso que eu costumo deixar bem claro para meus pacientes. E aproveitando o gancho, eu acho que você já falou muito bem sobre a questão de entender o medo e de, principalmente, que existe forma de tratar isso aí, seja o medo, seja a vergonha, seja o que quer que seja. Eu queria te perguntar como que estão sendo seus atendimentos agora, nessa época, com tanta restrição em relação ao coronavírus, ou seja, você está trabalhando normalmente, você está tendo seus cuidados, como que está funcionando claro. lá na sua clínica? Mas eu só queria dar um oi para as pessoas. Que Ah, claro. A Jerusa é uma querida. Não sei nem se ela está mais online. Mas ela falou que para ela é muito difícil não antecipar e às vezes sofre. Sem necessidade. É o que você acabou de falar, né, sobre antecipação. De fato, tratar isso é extremamente importante. Muitas pessoas fazem esse movimento de antecipar. Eu só quero fazer um gancho, assim, e aí eu vou falar sobre isso, responder você. O que acontece? É muito. Agora, nosso momento assim atual, nós estamos vivendo uma condição onde a gente não consegue mais projetar por muito tempo o que a gente vai fazer. Porque ninguém sabe, por exemplo, que dia que realmente as aulas vão voltar, ou, por exemplo, que a gente vai poder fazer uma viagem, né? Isso não é mais possível. Né? Era possível antes, porque a gente não estava em risco, né? Então, assim, a gente não estava nessa política de isolamento, mas agora a gente tem que se manter realmente nessa condição, né? De não pensar mais sobre esse futuro. E antes não, antes as pessoas pensavam muito no futuro. Elas se colocavam no futuro, então assim, elas estavam felizes porque elas fariam uma viagem no final do ano, estavam felizes porque o trabalho dela provavelmente ela teria uma promoção, ou né, estavam felizes porque elas vão fazer um tratamento e a partir do tratamento elas não vão ter mais vergonha. Assim, pensando, né, antecipando também o futuro de uma forma às vezes positiva, mas antecipar ela não é bom nunca. Porque a gente nunca vai ter certeza sobre o futuro. É algo que é inconcreto. Assim. No começo do ano eu entendi que minhas filhas estariam estudando na escola normalmente. Então agora elas não, elas estão em casa. A gente teve que criar um outro comportamento, adotar vários comportamentos diferentes, medidas diferentes para que elas permaneçam em casa, seguras, estudando, né, home office também, no meu caso, na verdade, agrupando isso tudo, colocando um mix, assim, né? É muito importante as pessoas entenderem que antecipar nunca é bom. Planejar é normal. Então, você planeja e vê as possibilidades, né? Você planeja e vê assim, se eu fizer isso e isso pode dar isso acontecendo é ruim, então eu vou evitar não acontecer isso de tal forma. Isso é normal, mas dentro de um certo limite também de racionalidade, porque não tem como você ter controle de todos os fatores, né? E aí, Assim, só, engajando nessa fala, pode só falar. aproveitando aqui o gancho que você falou, porque isso realmente
a gente nunca se entendeu tanto isso quanto agora, né? Exatamente. Se o homem pensava que o planeta era dele, agora ele começa a entender que ele é só mais um ser vivo que habita o planeta, né? O planeta é de seres vivos inúmeros e o homem é mais um desses seres. Ele não é só dele. Tanto é que ele está restrito nesse momento. E o planejamento, a maioria dos planejamentos, a maioria das famílias foi por água abaixo, né? Aquela Sim, máxima que plano foi feito para dar errado, né? Nunca se foi tão certo, né? Viajar, passear eu, por exemplo, nunca pensei que a minha filha fosse fazer aula de balé em casa. Hoje minha baixinha aham, com 5 anos está fazendo aula de balé em casa pelo celular, né? As aham, aulas são o tal do homeschooling, onde vai assiste as aulas ali através de um tablet, através de um telefone, e assim, para não sim, ficar para trás. E que você disse bem, nós não, e mesmo assim, mesmo tendo passado por tudo isso, ainda hoje nós não conseguimos fazer planos para o futuro, né? A gente está tentando levar sim, a não, vida de uma forma natural, mas eu não sei quando que as aulas vão voltar, ninguém sabe muito bem quanto a isso, e a gente também tem que levar pelo lado positivo. Ninguém esperava que, pelo menos até hoje, em Belo Horizonte, a gente estivesse passando uma fase muito mais tranquila do que outros países, como verdade. e outros estados e cidades como os estados do norte, ou até cidades mais próximas, como no Sudeste, como no Rio de Janeiro e em São Sim, Paulo, né? Então, assim, sim, eu estou muito otimista, eu acho que tem tudo para a gente passar por isso de uma forma mais leve, de uma forma mais sim, tranquila, sabe? Sim, sim, não, verdade. E aí, então, acabo que eu estou trabalhando em casa, a maior parte do tempo fazendo atendimentos online. Faço alguns presenciais, mas os atendimentos presenciais, eles são bem menos. Porque algumas pessoas que não podem, porque às vezes em casa tem restrição de espaço, com medo de alguém ouvir, acontece de pedir para fazer presencial. E aí, no meu consultório, eu consigo, né, um distanciamento, deixo as janelas abertas. Eu, no caso, uso máscara, proponho que a pessoa use também. A gente, né, tende a deixar os sapatos na entrada. Medidas assim para que, usando álcool, né, em gel, mas as pessoas estão indo assim no consultório, mas bem menos, de fato, que a maioria prefere realmente fazer em casa, online, para evitar o risco, né? E de fato, assim, se todos fossem para o consultório, aí já seria um trânsito maior, então maior probabilidade. Então eu deixo para os casos em que não tem como, né, fazer em casa mesmo, né, através desse recurso, né, do online. claro, Mas os meus pacientes estão mais no online mesmo do que presencial, mas igual a gente falou, usando as medidas, né, de proteção funciona, mas não deixa de fazer, né? Que não deixem de fazer por conta do medo. Só se a pessoa tiver muita restrição mesmo, tiver uma, né, fator de risco, vários fatores de risco, assim, né? Aí eu também nem vou entender que de fato é importante ela ir até o meu consultório, assim, porque claro. existe um risco maior. Mas fora isso, eu converso bastante para que a pessoa, né, entenda que, assim, tomando as medidas corretas, não tem o que temer, né? Existe possibilidade, existe, mas igual a gente estando em casa, né? Acho que Sim. estando em casa é menor o risco, de fato, mas nada é garantido. Perfeito. Assim, na minha especialidade mesmo, mesmo também fazendo telemedicina e atendendo às vezes por videoconferência, e principalmente nesse momento tem aumentado a procura e eu acho uma coisa fantástica, porque eu estou conseguindo ajudar pessoas distantes. Eu estou fazendo telemedicina com Olha, pessoas do Pará, pessoas do norte, que às vezes não tem esse especialista lá na cidade deles. Então é olha, muita coisa legal para poder. aham, Infelizmente, tem um outro lado dessa moeda, que é o que os tratamentos têm que ser presenciais, né? ah, sim. Então, hoje na Uhum. nossa clínica, hoje na Angiomais, que está lá no Castelo, aqui no bairro Castelo, na região da Pampulha, ou em Contagem, tanto em Contagem lá na região do Dourado, o que a gente tem tido é tentado cercar de todas as formas. Então, quando o paciente chega no consultório, quando qualquer um que chega no consultório, ele adentra no consultório, as nossas secretárias são treinadas para ferir a temperatura, elas oferecem álcool gel, por telefone elas já orientam que se tiver febre ou qualquer sintoma, ou se tiver alguém em casa com qualquer sintoma,
que postergue, que deixe para um segundo momento. Além disso, eu só Sim, atendo um paciente por hora, então não existe aglomeração em consultório. Os pacientes, uma grande maioria deles não vão se encontrar nem na sala de recepção, a sala de recepção vai estar totalmente fechada para aquilo ali, além do uso de máscaras e do cuidado com a higiene muito importante entre a entrada e na saída de cada paciente. Então a gente tem essa sim, rigorosidade. Hoje as janelas estão abertas, os ar-condicionados estão usados na função de ventilação, então tudo para que não tenha ali uma aglomeração maior ou que aumente qualquer questão de risco. Mas a gente, como eu disse, esse vírus está em 2020 e provavelmente adentrará também em 2021 e a gente não pode parar por completo todas as nossas de ajudar as pessoas que precisam, que precisam de medicações controladas, que a gente tem que ajustar, que tem dores fortes na perna, que não dormem por dor, ou que tem um peso, uma queimação que incapacita essas pessoas, ou que tem úlceras, feridas e várias outras coisas. Então esse é o momento que a gente toma todo o cuidado, mas que a gente também precisa cuidar da saúde. E como eu disse, esse vírus que está aí é só um de milhares de outros que já existem. Agora, nós vamos sim. cuidar também das outras doenças, porque também não adianta não ter uma complicação pelo vírus, pelo coronavírus, mas ao mesmo tempo aumentar o risco de infarto, aumentar o risco de uma doença aterosclerótica, sentir, não conseguir dormir de dor na perna, não conseguir trabalhar de dor nas pernas. Então, são coisas que a gente tem que, junto, pensar nisso tudo aí. E isso vai de encontro com várias perguntas que eu tenho tido, que eu tive também, e eu abri perguntas no Instagram, como eu tinha dito, e as pessoas Aham. perguntando assim, mas é seguro nesse momento ir no consultório médico? É seguro nesse momento procurar um consultório? Eu digo, sim, é seguro. É totalmente seguro. Tomando Venha as com medidas de segurança, né? isso. Venha com Aham. máscara, venha com luva se quiser. Aqui a gente tem álcool gel, passe álcool antes também. Não toque nada, venha direto para a consulta e depois volte direto para a consulta. O que não é seguro é sair e ir para alguma aglomeração. Hoje nós estamos aí com uma flexibilização do comércio, né? Então, nesse momento, o Sim, que a gente tem que pensar mesmo é de cuidar. E eu acho, sinceramente, que nós estamos aprendendo com isso. As pessoas estão dando um pouco mais de valor para a higiene, né? As pessoas estão se higienizando melhor, as pessoas estão cuidando sim, melhor da higiene dos alimentos também, né? sim, Porque verdade. não adianta só lavar a mão ou passar álcool gel na mão. Se aquele alimento que está ali no mercado exposto, a hora que ele chega em casa, você também não lava ele com água e sabão e às vezes uma bucha. Então, Sim, se aquele utensílio que chegou na sua casa, plástico, por exemplo, onde a gente já sabe que o vírus sobrevive um tempo maior, se a hora que chegar na sua casa você não lavar com água, com sabão, sim, esfregar antes de botar na geladeira, antes de consumir, de deixar ali no ambiente arejado, iluminado primeiro, antes de guardar no ambiente escuro para posterior consumo. Então, todo esse cuidado, tudo isso é importante, né? Então, assim, é. você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque eu quero pedir Não, os é que eu seus. li, Sim, eu pode falar. li aqui que o Fernando falou, maior evolução está sendo, o que você acabou de falar, sendo a higiene das pessoas, acabou aquilo de almoçar, jantar, tomar café, e eu ir ao banheiro sem lavar as mãos e o rosto. Fernando, Verdade. E de perfeito. fato, é, Obrigado aí pela e sua passar sapatos, participação. Isso é, mesmo, perfeito. Aqui em sim, casa, a gente tem uma área suja. O que é isso? Então, aham, chegou da rua, o sapato fica da porta para fora. E eu, sim, aqui em casa, tem uma porta de entrada principal e tem uma outra porta que é a porta de serviço. Eu entro pela porta de serviço, ali é a minha zona suja. Eu deixo tudo lá, eu tiro minha camisa, eu tiro meus adornos, seja relógio, aliança, celular, deixo tudo ali, borrifo álcool, vou direto para o banheiro, tomo banho, e aí depois que eu visto a roupa que eu vou ficar com os meus filhos, vou ficar com minha interagir, esposa, e aham, é que eu vou aham, interagir. Então, assim, eu saio, eu chego, passo pela zona suja, deixo tudo ali que poderia que potencialmente estar contaminado, vou para um banho sim, antes de interagir com a família. Eu acho que isso é um autocuidado, uma autopreservação, e acho que isso é fundamental. Só te cortando um pouquinho, é porque voa, né? A gente começa a conversar e sim, já tem deu a assunto hora, para né? muito mais. Mas o que eu queria é que você aqui deixasse também. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, que assistiu até agora e que, se possível, siga também a doutora Ana, porque eu acho que tem muito material de qualidade, muita informação de qualidade para passar.
apertem esses coraçãozinhos aqui, porque ele é bom, ele sinaliza para o Instagram que tem gente assistindo e que está gostando do conteúdo. E você, eu queria que você deixasse onde que a gente pode te encontrar, o seu contato. Se tem um Instagram, se tem algum acesso direto, alguma outra, suas mídias WhatsApp. sociais, onde que as pessoas Aham. podem te encontrar, na verdade. Sim, eu gosto de deixar aqui, né, no Insta tem esse perfil, que é o Psi Ana Paula Ribeiro. Meu contato no WhatsApp é 98607 8120. Vou lá de novo, acho que depois eu posso mandar também, quem quiser. Ótimo. Mas é 98607 8120. E tem também no Facebook, Ana Paula Ribeiro. Tem o LinkedIn também, Ana Paula Ribeiro. Eu acho que ela está Ana Paula Ribeiro em Buzeiro. Mas as pessoas, acho que a forma mais fácil de me contactar é pelo WhatsApp mesmo. Ótimo. Então, ou aqui no Instagram também pode mandar direct, né? E obrigada mais uma vez também, obrigada a todo mundo que participou, que está ouvindo a gente até agora. Realmente é muito Perfeito. assunto, mas são relevantes, né? Importantes nesse momento atual. Ótimo. E eu acredito que só, né, para concluir que o tratamento, gente, por favor, não deixem de fazer. Estão sentindo dores, né? Está sentindo desconforto, não faz sentido, por medo, vocês deixarem de fazer o tratamento, né? Vascular, às vezes existem outros riscos, e se você não fizer o tratamento, retardar isso pode piorar. Então é muito Uhum. melhor, né, entrar em contato, procurar saber, claro, quais as medidas, se tiver dúvida, né, pergunte antes como fazer para chegar em segurança, né, até o consultório, depois em casa. Que eu acredito que nós estamos mais, querendo ou não, somos profissionais da saúde, a gente tem essa maior visão, né, assim, para orientar também, né, as pessoas em relação a esses cuidados. Então, pergunte antes, mas não deixe de fazer o tratamento, né, porque, igual esse dado, isso me assustou, pessoas morrendo porque ficam em casa e não procuram recurso. Isso é É. algo que assusta a gente mesmo, por medos, né? Perfeito. Olha, sim, eu queria realmente agradecer a todo mundo que está aqui. E em relação às dúvidas, e de uma forma assim, a gente tentou sintetizar algumas dúvidas aqui, mas foram muitas dúvidas e a gente não consegue responder todo mundo. Mas eu estou à Sim, disposição, pode mandar pelo um direct ou qualquer mensagem pelo Instagram. Para me achar é fácil também, basta escrever DR Guilherme Jonas no Google, que vai ver meus principais canais de acesso. Aqui é o @DR Guilherme Jonas. Me acha também no Facebook com a mesma as iniciais. E tem também um canal no YouTube onde eu coloco várias informações sobre a doença de varizes, sobre o tratamento, que também tem o mesmo nome, consegue achar fácil. E além disso, tem o site, que é www.drguilhermejonas.com.br. Então é fácil de achar e eu queria dizer para as pessoas que eu estou disponível e às vezes essas dúvidas que a gente não conseguiu tirar com a doutora Ana aqui, eu encaminho para ela, tenho certeza que vai ter o maior prazer de responder. E como com certeza. eu disse muito bem dito aqui no Acesso Negócios, obrigado aí pela sua presença, nós temos que espalhar coisas boas, nós temos que espalhar conhecimento, nós temos que espalhar a verdade, porque está cheio de gente aí fora para espalhar medo, para espalhar pânico, para espalhar inverdades. E no final, Verdade. o que a gente tem visto com muita clareza é que isso não leva a nada. É a teoria da Sim, conspiração, é a propagação do medo, o que acontece é que o ser humano com medo, na verdade, ele simplesmente se isola, ele paralisa. E é exatamente o sim, que não deve ser feito agora. Né? A vida está em constante verdade. mudança, está em constante evolução, e como eu digo, se tem uma coisa que a circulação não combina, é com o ficar parado. Então, Verdade. movimente-se, né? Aproveite esse momento para se movimentar, vai fazer exercício físico, vai beber bastante líquido. A academia está fechada, ótimo, faz faxina em casa, que é um ótimo exercício. Se tem uma dificuldade maior, vai andar em círculo na garagem. Mas tem várias outras formas. Só não pode ficar parado em casa, no sofá ou na poltrona em frente à televisão ou na cama o dia inteiro, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, isso não vai resolver o problema de ninguém. E não dá também para ficar sentado esperando que o governo resolva o nosso problema.
Nossos problemas somos nós que temos que correr atrás, administrar os riscos, os medos, as inseguranças, as verdades, para que a gente esteja mais capacitado e consiga fazer as coisas. Então, assim, imensamente obrigado, nosso tempo estourou, mas foi uma simpatia e sinta-se abraçado.